nosso quadro Sorriso Saudável de hoje com o Dr. Felipe Bill, que é cirurgião dentista. E hoje eu vou pedir para ele responder, porque muitas perguntas chegaram em relação a fraturas dos dentes, como faz a restauração, quando é preciso colocar um implante. Boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde, Cristina. Bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Dr. Felipe, a Magali perguntou o seguinte, ela disse que ela quebrou 2 dentes, um deles da frente, comendo um arroz. Claro, às vezes tem aquelas pedrinhas, né, que acabam fraturando o dente. Ela pergunta, doutor, tenho medo, não sei se vou perder o dente, precisa colocar um implante ou não. Qual é a sua colocação em relação a essas fraturas, doutor Felipe? Muito bem, Cris. Tem situações em que realmente é preciso a instalação de implantes dentários, né? Outras situações não, eu vou mostrar para vocês os 2 casos. Normalmente, quando a gente consegue reconstruir uma fratura, né? Quando ela não é extremamente agressiva, né? Então, um ponto assim não envolveu o tecido gengival, nós reconstruímos e tem esta perfeição, né? Mesma situação, casos mais simples, né? Menos complexos de fratura. Mas tem situações sim que nós precisamos dos implantes dentários, Cris. E aí é o momento de extração da estrutura dentária e instalação do implante no mesmo momento cirúrgico. Isso faz com que o paciente chegue na clínica com o dente fraturado e saia já nesta condição. Aí, na sequência, clareamento e nós temos o resultado final, um sorriso reconstruído. Que perfeito. Peraí, doutora, aquele dentinho ali amarelinho em cima, que às vezes é por causa de medicação e tal, então ficaram todos iguais, todas da mesma cor ali. O paciente saiu no mesmo dia da cirurgia assim e após, com tratamento estético e clareamento a laser, chegamos nessa condição final, né, com uma estética adequada, digamos assim. Que perfeição, né? Que perfeição. Outra dúvida também, a gente está chegando no final do ano, as pessoas se preocupam muito com a estética, né, com o clareamento, com as facetas. Em que casos são indicadas as facetas de porcelana, doutora? Muito bem, Cris. As facetas em porcelana são indicadas em casos onde o paciente precisa de estética dentária, não envolvendo cirurgia, ou seja, ele tem os dentes, né, Cris? Aí, mais uns casos aí interessantes. O paciente com os dentes, chegando na clínica nessa condição, reclamava de afastamento, de resinas opacas e olha o resultado final com as facetas. Nossa, que lindo! Então a gente amplia o sorriso, né? Faz a pessoa ter o sorriso iluminado aí mais uma vez, né? Mesma situação, tem os dentes, aqui numa situação ainda mais precária, com mordida cruzada, a famosa mordida cruzada, né? Resumindo, chegando no resultado final com as facetas, também, né, parece que tem botox, que tem outros tratamentos, né? Mas não, Cris, né? São as facetas em porcelana. E aí casos ainda mais graves, né? Paciente naquela época que se faziam dentes de ouro, Cristina. Dentes de ouro. Substitui-se, se faz facetas em todos os dentes e olha a naturalidade, né? Esse caso, às vezes o pessoal fala, mas não é o mesmo paciente, doutor, não pode ser. Olha a pintinha dela aqui para nos mostrar, no mesmo lugarzinho lá, é a mesma paciente. Isso foram feitas as facetas. Quanto tempo esse resultado, doutor Felipe? Olha, esse resultado a gente inicia pelo processo de provisórios e em torno de 20 a 30 dias já tem o resultado final. O definitivo já? Definitivo. Claro que precisa estudo, né? Sim. Precisa todo um processo ainda detalhado para cada paciente, tá? Mas chega sim, são casos bem complexos como esse que a gente está vendo, Cris, num resultado final extremamente satisfatório. Tem mais fotos aí para a gente ver? Porque às vezes a gente olhando, assim, tu olha, nossa, tem solução. E claro, sempre com foco na saúde. A gente está falando ali nas facetas, mas antes é feito um check-up, né, doutor Felipe, para ver se não existe algum probleminha aí de uma infiltração ou de repente de uma restauração que tem que ser feita, né? Exatamente, o check-up é extremamente importante. É o primeiro passo para os pacientes se conhecerem e nós conhecermos os pacientes. E agora um caso final, esse sim, bem complexo. Olha só, Cristina. Paciente idoso, muito tempo sem ir à clínica, os filhos resolveram dar um presente para esse paciente e olha o resultado final. Imagina a alegria dele. Nossa, isso não tem preço, na verdade, né, Cris? Aí foi feito implante também, doutor Felipe? Sim, aqui nessa situação, implantes dentários em toda a arcada superior e inferior, paciente reabilitado também no momento da cirurgia. Olha só, parabéns, doutor Felipe Bill, que é cirurgião dentista. Vou deixar o telefone para você agendar, marcar o horário e lá faz o check-up agora com essa alta tecnologia lá que o doutor Felipe tem na sua clínica. Telefone 3024-4810 e também o telefone 3024-6643. Obrigada ao doutor Felipe Bill, que é cirurgião dentista, que participa aqui
responsável pelo sorriso do Pedro de Oxum, é bom a gente dizer, e que participa aqui do nosso quadro Sorriso Saudável.